Olá, queridos, meu nome é Jéssica Helena e esse é mais um Ok, Raise a Grace. Antes de começar a falar sobre o que eu vou falar hoje, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque o último vídeo eu tava muito estressada pra fazer ele e quando eu fui editar eu tava com muito sono, então ficou uma droga, ele ficou muito extenso e a edição ficou péssima, então me desculpem, mas mesmo assim, muito obrigada pelos acessos de vocês. Eu prometo que esse vídeo vai ser um pouquinho menor. Eu vou tentar não falar tanto ou falar mais rápido, porque daí eu quero falar e quero que tudo saia no vídeo e daí fica muito extenso. Então eu vou tentar não me prolongar muito. Como eu disse no outro vídeo, eu vou falar hoje sobre um livro que saiu o filme esses dias, mês passado eu acho. E eu não tive tempo de assistir, porque eu não faço só isso da minha vida, gente. Eu trabalho numa loja que eu não posso dizer nome, mas ela é famosa por vender básicos. Então eu tenho que trabalhar e quando eu tô no meu tempo livre, eu tô dando atenção pra minha casa, pro meu namorado, ou tô editando, ou tô gravando, então eu não tive tempo de assistir ainda. O livro de hoje é O Pequeno Príncipe. Ai, ele é tão lindinho, esse livro é maravilhoso. Não vou saber pronunciar o nome do autor, mas é esse nomezinho aqui. E esse livro ele é bem legal, assim, ele tem uma linguagem bem fácil, bem simples, e ele passa mensagens muito bacanas pra gente. As letras dele são grandes, como, olha, são grandes, e ele é ilustrado. Tem uma ilustração que eu acho muito legal, que é dos baobás, deixa eu achar. Essa. Olha que maneiro. O Pequeno Príncipe, edição original desde 1952. Atrás do livro tem escrito o seguinte: livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo homem traz dentro de si o menino que foi. Como explicar a adoção deste livro por povos tão variados em tantos países de todos os continentes? Como explicar que ele seja lido sempre por tantos milhões e milhões de pessoas? Como explicar a atualidade deste livro traduzido em 80 línguas diferentes? Como compreender que uma história aparentemente tão ingênua seja comovente para tantas pessoas? O Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente, retornam os sonhos, reaparece a lembrança de questionamentos, desvelam-se incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas recordações. O reencontro, o homem-menino. Amélia Lacombe. O livro, ele começa com um aviador, que é um dos personagens, o personagem que narra a história, contando que quando ele era criança, ele queria ser desenhista. Aí ele fez um desenho de uma jiboia engolindo um elefante, e todo mundo achava que era um chapéu. Tem até o desenho aqui, ó. Esse daqui, o desenho. E aí todo mundo desencorajou ele de ser desenhista porque ninguém entendia que era uma jiboia engolindo um elefante. Aí ele se tornou aviador. Chega um ponto que ele tá sobrevoando o deserto e o avião dá um pane e ele cai no meio do deserto, no meio do nada. Aí, no dia seguinte, quando ele acorda, ele encontra o Pequeno Príncipe. E aí o Pequeno Príncipe ensina milhares de coisas pra ele, muito legais, assim, que só lendo pra você saber. O filme saiu mês passado e, pelo que eu ouvi falar, como eu não assisti, ele começa com uma menininha e essa menina tem esse vizinho aviador e daí ele conta a história pra ela. Porque no livro o aviador conta a história pra gente que tá lendo, né? Então eu acho que eles fizeram isso da menininha pra poder ter um começo pro filme, algo do tipo. Eu não assisti e confesso que eu tenho medo de assistir porque às vezes a gente se decepciona tanto quando você lê um livro e você vai assistir um filme e eles mudam completamente a história. Não sei se é assim com o Pequeno Príncipe. Quem assistiu, por favor, deixe os comentários embaixo, porque eu quero saber se o filme é realmente bom, se vale a pena pra mim assistir também. Eu separei algumas frases, como de praxe, pra gente falar a respeito. E eu prometo que eu não vou me prolongar hoje, tá? O Pequeno Príncipe, ele viaja pelos planetas até chegar na Terra. Aí ele fala com o aviador e ele diz o seguinte: chega uma hora lá
do livro e dos dias que se passaram, e ele fala o seguinte: onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Entre os homens, a gente também se sente só, respondeu o aviador. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a aparência, com o ego, com o dinheiro, com tudo, que elas não se preocupam umas com as outras, elas não dão bola para as outras pessoas. Elas acabam transformando as outras pessoas em pessoas invisíveis. Então, a gente se sente muito sozinho, assim, no meio de uma multidão, por exemplo. Porque as pessoas não estão nem aí, assim, umas para as outras. Eu sou uma pessoa muito antissocial, assim. Eu não gosto de fazer amigo, eu não gosto de sair, eu não gosto de ir em barzinho, de ir em show, em festa, eu não gosto dessas coisas. E eu sei que eu tô muito errada, porque eu deveria ter mais amigos. Eu deveria ter amigos. Mas eu acho tão difícil hoje em dia você conversar com uma pessoa, assim, porque as pessoas, elas sabem falar do quê? De festa, de roupa, de dinheiro, de gente rica, de carro. Então, fica difícil de você fazer amigos hoje em dia. Fica difícil de você encontrar alguém que tenha um papo bacana, que saiba conversar sobre uma coisa legal. Por isso eu acabo me distanciando mais ainda das pessoas, sabe? Às vezes eu prefiro ficar sozinha com os meus livros, com as minhas músicas que eu gosto, pensando na minha vida e vivendo a história de um livro, do que indo numa festa, vendo gente fútil, falando sobre coisa fútil, enchendo a cara e querendo pegar todo mundo, sabe? Eu acho bem complicado. As pessoas estão fazendo pouco caso uma das outras, sabe? Então eu prefiro ficar na minha mesmo. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Esse trecho é a florzinha, a rosa que o príncipe tem no planeta dele, que fala isso pra ele. Realmente, a gente sempre tem algum empecilho na nossa vida, alguma coisa que deixa a gente triste ou cansado, mas é isso que vai fazer com que a gente veja as coisas boas depois, com que a gente tenha felicidade, com que a gente veja as borboletas mesmo. Porque se tudo fosse tão fácil na vida da gente, a gente não ia dar valor pra nada, pra absolutamente nada. A gente não ia ter princípios, ia ser tudo fácil, pra que eu vou me preocupar, né? Então, tem um negocinho esses tempos atrás, todo mundo tava postando no Facebook, que a felicidade vire rotina. Se virar rotina, vai deixar de ser felicidade, porque você não vai mais ver aquilo como uma coisa feliz, como uma coisa alegre, vai ser normal, então não vai mais ter graça. Por isso que a gente tem que enfrentar algumas batalhas antes de ter a felicidade. Porque felicidade são momentos, é aquele momento que você tá feliz, porque antes você teve um momento triste. Então você sabe que aquilo é felicidade. Se a felicidade fosse rotina, fosse uma coisa cotidiana, ninguém ia dar nem bola pra isso. A gente ia estar em busca de outra coisa, de outro sentimento, porque aquilo era uma coisa normal pra gente. O planeta do Pequeno Príncipe é tão pequeno que ele senta na cadeira e vai recuando a cadeira um pouco e ele pode ver quantos pôr do sol ele quiser. É pôr do sol, pôr do sóis, pôr do sol. Ele quiser, de tão pequenininho que é o planeta dele. Eu acho assim, ó, que esse livro, ele traz muita coisa pra gente. Ele ensina muita coisa bacana, assim, e eu acho que seria bom a gente ler sempre ele, sabe? Leu ele, lê 2, 3 outros livros e lê ele de novo. Porque daí você não perde aquela ingenuidade do Pequeno Príncipe. Você não esquece as lições que ele te passa. Porque são muitas. O livro inteiro, assim, ele é uma lição. Cada planeta que o príncipezinho vai, ele encontra uma pessoa diferente. Ele encontra um rei, um bêbado, um vaidoso, e cada uma dessas pessoas que ele encontra ensina uma lição pra ele. Ele ensina pra gente uma lição diferente. E é muito legal, muito bacana mesmo. Leiam pros seus filhos, leiam pros seus amigos, leiam sozinhos, porque cada vez que comigo pelo menos é assim, cada vez que eu leio ele, eu aprendo uma coisa diferente, sabe? É muito, muito bacana mesmo. Ele é muito bonitinho, ensina muita coisa.
O Pequeno Príncipe aqui, olha que fofinho, ele é muito fofinho mesmo. Comprem o livro, assistam o filme, me contem como é o filme, porque eu quero saber. As ilustrações desse livro são muito bacanas. Não são desenhos perfeitos, assim, mas são muito legais mesmo, são muito bonitas. O Pequeno Príncipe no Deserto. Hoje não falei nada com nada, na realidade. Eu acho que foi mais pra gente conversar mesmo, porque eu, como sempre, eu planejo falar 1000 coisas, chega na hora eu não sei nada do que falar, porque eu planejei de um jeito e quando eu chego aqui pra falar não sai nada do que eu quero falar. Enfim, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta pra que a gente possa continuar fazendo vídeos maneiros e para que a gente possa continuar falando de livros, filmes, música. Se você quer que eu fale sobre algum assunto no próximo vídeo, sobre algum livro que você queira saber ou que queira que eu leia, se eu ainda não li, comenta também. As minhas redes sociais estão aqui na descrição para você acessar, se você quiser me seguir. E é isso. Um beijo para vocês. Ok, Hazel Grace? Então, eu separei algumas frases pra gente falar a respeito. Prometo que vão ser poucas. Luiz Fernando!